gente da internet, a Maria Bonita hoje traz para vocês aqui no Pontão Taon dicas para quem quer fazer o seu traje típico de rainha. É isso mesmo. As meninas que estão participando do concurso Top Gay Ceará estão com o tema Rainhas, o empoderamento feminino através da história. E eu venho trazer para vocês aqui, através do nosso programa, algumas dicas, curiosidades sobre as grandes rainhas da Idade Média e da Idade Moderna, que vocês podem pesquisar e conhecer e elaborar um traje bem interessante para disputar o Top Gay Ceará e conquistar a tão sonhada vaga de representante do nosso estado no concurso Miss Brasil Gay Juiz de Fora oficial, que acontece todos os anos em agosto. Miss Brasil Gay, ele já está na sua edição, acho que quase chegando à 50ª edição, ou seja, a edição de número 50. Eu falei certo? 50ª, produção? Bom, eu sei que ele já está com mais de 40 anos de tradição, né? E este ano não vai ser fácil. Então, meninos do Ceará, se vocês quiserem arrebentar, vamos atentar para essas dicas. Uma das rainhas mais famosas que a Inglaterra teve durante a Idade Média foi a rainha Catarina de Aragão. A monarquia é um sistema de governo muito popular na Europa na Idade Média. Era o sistema de governo da Idade Média, na época do sistema feudal, que consistia em um dono de terras, o rei, os nobres que cuidavam dos seus feudos de acordo com a extensão do reino, né? E esse rei dominava e reinava absoluto com o apoio de nobres e do clero. Porém, não foi só constituído por homens ao longo da história. Nós tivemos o que a Inglaterra chama de she-wolves, as lobas. Mulheres que, através do tempo, sobrepuseram os homens e impuseram as suas normas, as suas leis e governaram países europeus com mãos de ferro e com pulso firme. Dentre essas rainhas, nós podemos citar Catarina de Médici, da França, nós podemos citar Elizabeth I da Inglaterra, dentre muitas outras. Porém, hoje nós vamos falar sobre uma das primeiras, aliás, uma das esposas do rei Henrique VIII, o grande monarca que levou a dinastia Tudor ao seu apogeu na Inglaterra. Henrique VIII era filho de Henrique VII, o grande vencedor da Guerra das Rosas, que aconteceu na Inglaterra e que pôs fim à disputa pelo trono inglês entre as famílias York e Lancaster. É isso mesmo. Quando Henrique VIII assume o trono depois de perder o irmão mais novo, o príncipe de Gales, o jovem Arthur, Henrique casa-se com sua esposa, Catarina de Aragão. Catarina era filha dos reis espanhóis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Porém, como na época as mulheres sempre levavam o nome do pai, ela foi chamada de Catarina de Aragão. Então, Catarina foi para a Inglaterra, foi preparada para ser rainha da Inglaterra. Ela casou-se com o irmão de Henrique VIII, o príncipe Arthur. E logo após o seu casamento com ele, eles foram acometidos da doença do suor, uma peste que dominava a Europa na época devido às más condições de higiene e à falta de saneamento que existia na época. Catarina foi uma mulher que desafiou o patriarcado da época, sendo
uma rainha inglesa, sendo chamada de a Rainha Guerreira, pois além de ser filha da grande conquistadora católica Isabel de Castela, Catarina de Aragão reinou na Inglaterra e comandou a Inglaterra em uma de suas guerras contra a Escócia, uma vez que, na época, os reinos eram separados. Catarina de Aragão, ela foi a rainha da Inglaterra por quase 30 anos. Porque ela e Henrique permaneceram casados e estáveis por pouco mais de 25 anos de casado. Até que Catarina não conseguiu lhe dar um herdeiro, pois os tronos, né, sejam ingleses, sejam franceses, na época da Idade Média, eles tinham que ser ocupados por homens. As mulheres, elas tinham apenas que cuidar da casa, né, do castelo e procriar os filhos, educando assim os herdeiros, preparando as princesas para os casamentos arranjados da época. Porém, Catarina de Aragão não foi somente isso. Ela foi uma grande influente politicamente falando, dando até conselhos dentro das questões de Estado, coisa que deixava o cardeal Wolsey, que era o conselheiro, o chanceler na época, né, da Inglaterra, um pouco perturbado. Porque como a Inglaterra e a França estavam sempre em guerra, o Wolsey procurava selar a paz fazendo certos acordos com a França. E uma vez que Catarina defendia a soberania da Inglaterra, isso ia contra os planos de Wolsey. O esposo de Catarina, o rei Henrique VIII, era muito mulherengo. E infelizmente, ele teve que trocar Catarina de Aragão por Ana Bolena, conhecida como a Rainha dos Mil Dias, que a gente vai falar também aqui no Pontão de Cultura muito em breve, então aguarde aí. Catarina de Aragão teve uma filha, o nome de Maria, em homenagem à Virgem Santíssima, pois Catarina de Aragão era católica. E na Inglaterra, a religião predominante em sua época era a religião católica. Porém, quando Catarina não pôde dar filhos a Henrique VIII, ele procurou o Papa para poder se divorciar dela, alegando que teria cometido um grande pecado, que foi dormir com a mulher de seu irmão. Afinal de contas, até hoje, é um mistério se o casamento de Catarina de Aragão e do príncipe Arthur foi realmente consumado. Mas Henrique VIII, no momento, não quis saber. Casou com ela e tiveram a princesa Maria, que anos mais tarde seria conhecida como Maria I da Inglaterra, a Blood Mary, que você também vai saber da história dela aqui no Pontão Taon, porque a nossa missão é levar cultura e entretenimento para todos vocês. Voltando para a nossa Catarina, ela, após Henrique VIII se separar da Igreja Católica e fundar a Igreja da Inglaterra, Catarina de Aragão foi isolada da corte e exilada em um palácio no interior da Inglaterra. Foi despida dos seus títulos de realeza, bem como teve que devolver as suas joias para a nova rainha, Ana Bolena, que começou na corte como sua dama de companhia. Catarina deixou um legado de muito amor à religião católica e aos seus princípios. Um dos fatos mais marcantes de sua vida foi o julgamento na qual ela foi submetida pelo rei Henrique VIII, juntamente com a corte de clérigos que queriam anular o casamento do rei Henrique com Catarina, uma vez que ele, casando com Ana Bolena, atenderia os interesses de uma maioria que estava começando a enveredar para o lado do protestantismo. Martinho Lutero lançou suas bases na Alemanha e a Bíblia traduzida para o inglês foi trazida por Ana Bolena. Uma vez que ele não aceitava que a Igreja Católica dominasse todo o conhecimento
e o conhecimento bíblico teria que ser repassado para todo mundo. Afinal, Deus não é uma exclusividade de ninguém. Deus é para todos e todas e todes. Mas, devido à dominação católica, infelizmente, os protestantes foram bastante perseguidos durante esse período. Mas, voltando para a nossa Catarina de Aragão, ela faleceu e na sua autópsia, foi dito que ela estava com o coração partido. Uma vez que a rainha entrou em depressão após a sua separação, após ser exilada e retirada do convívio de sua única filha. Terminou seus dias vivendo, não na miséria, mas numa pobreza que teve que vender joias pessoais para que pudesse se alimentar e pagar a sua ama de companhia. Recebeu a extrema unção e hoje tem um mausoléu na cidade em que ela faleceu, no interior da Inglaterra. Se você quiser conferir maiores informações sobre essa e outras rainhas, fique atento ao Pontão Tá-On, que a gente sempre vai trazer novas informações. Até agosto, toda semana, uma rainha diferente para você se empoderar e aprender.